Oi, foi você? Quem foi? Bom dia, Luna. Bom dia, Lara. Professora, não posso falar muito, porque senão eu vou acordar meu irmão. Tá bom. Não, eu tenho que ter um barrado aqui, ó. Eu achei que você tivesse conseguido uma coisa com você. Não. Mas você tá com alguma coisa? Dá licença. Página 53. Não, não tem que ficar. Vamos continuar falando de estatística, tá? A tia vai fazer algumas considerações hoje. E amanhã, na aula de quarta, né? A gente vai fazer a correção dessas atividades que nós estamos desenvolvendo desde a semana passada. Deus, eu vou estudar, depois eu vou ajudar. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, bom dia. Página 53, tá? Quem tá pegando o material aí? Vamos começar, pessoal? A tia vai desligar aqui o vídeo dela, tá? Para não pesar muito, não travar a fala, que está acontecendo ultimamente, né? E a tia vai compartilhar o livro de vocês, a página do livro de vocês, tá bom? Olha só, hoje nós vamos falar da parte da estatística, né? Que fala sobre como é planejado, como é registrado uma pesquisa. Além disso, nós vamos ver alguns tipos, né, de gráfico, como que a gente faz a leitura e a interpretação.
Você vai nem abrir o livro para ver o que ela não fala, não, Marta? Vou. Vai, se eu não tivesse falado. Vamos, É porque Atila. ela tá mostrando o negócio Mas aqui. para mostrar, você precisa acompanhar junto com ela. A tia vai pedir que vocês silenciem o microfone, tá? E se tiver alguma dúvida, vocês podem questionar, tá bom? Então, olha só, sobre o planejamento de uma pesquisa. Como é planejada uma pesquisa? Como é realizada uma pesquisa? Nós sabemos que quando é divulgado qualquer tipo de pesquisa, é um levantamento feito em cima de uma amostra da população, né? Muitas vezes são divulgados alguns dados e que a gente fala assim, poxa, mas é divulgado? Eu nem participei dessa pesquisa. Por quê? A amostra que nós falamos é uma porcentagem bem pequena da população, tá? Escolhida aleatoriamente, tá? Para que a gente consiga determinar alguns fatos. Por exemplo, nós estamos vivendo a situação da pandemia agora e que a gente passou por algumas fases de teste sorológico, né? Então, assim, algumas cidades, a gente vai falar assim, do nosso estado, algumas cidades, nem todos os municípios participaram desse inquérito sorológico, tá? E também, dentro, né, de cada município, foi uma pequena parte da população que foi, não é entrevistado, né, nessa situação, que foi testado para a Covid. Então, isso nós chamamos de amostra, né? Determinada cidade. Linhares. A Linhares foram utilizados, né, para essa fase, 200 pessoas. Então, somente 200 pessoas da população de Linhares, que é de aproximadamente 170 mil habitantes, só uma parte da população, né? A tia está colocando aqui, não sabe exato, mas vamos colocar umas 200 pessoas, né? Que vão participar desse teste e que vai chegar, né? Vai ser concluído ali, em cima dessa amostragem, dessa quantidade de pessoas que vai passar por esse teste, né? Para saber como que está a questão da contaminação, de pessoas que passaram pela doença, né? Qual é a velocidade da transmissão que tanto se fala. Então, isso não é uma pesquisa, é uma testagem, mas a pesquisa ela é feita da mesma forma, diante da população, toda a população de Linhares, quando vai ser realizada uma pesquisa. São todas essas pessoas que vão ser entrevistadas? Não. É uma parte dessas pessoas, uma porcentagem bem pequena que se chama amostra da pesquisa. Então, esses são os dois elementos. Tia, como que se chega à conclusão? Por exemplo, 10% das pessoas, numa entrevista de 500 pessoas, 10% dessas pessoas têm preferência, vamos supor, uma pesquisa por tipo de bebida, refrigerante, suco e água, né? Então, 10% das pessoas preferem o suco. Então, quer dizer que 10% dessas 500 pessoas, 50 pessoas preferem suco. Então, eles levam isso tudo. A população total daquela cidade que foi feita entrevista é 1 milhão de pessoas. Então, eles transformam esse percentual e chegam à conclusão no total dessa população, tá? Então, ó, os dois elementos de uma pesquisa, população e amostra, tá? Aí tem uma observação importante que fala assim, ó, uma amostra é como se fosse uma fotocópia reduzida da população, tá?
Depois tem ali, ó, também a informação que fala, né, diariamente os jornais, as revistas, a televisão, página de internet e outros meios de comunicação divulgam os dados de natureza variada. Muitas vezes, para isso, utilizam-se tabelas ou gráficos. Então, geralmente, essa pesquisa, ela não parece para a gente redigida, né? A forma mais prática de demonstrar, de se representar, é através de gráficos ou tabelas, né? Geralmente trabalham-se com gráficos ou tabelas. E aí nós temos, para falar dos gráficos e tabelas, vários tipos de gráficos e tabelas diferentes, né? Nós vamos começar falando dos diagramas. Aqui, ó, os diagramas são gráficos que representam geralmente duas dimensões, sendo construído nos planos, né, cartesianos, daquelas coordenadas cartesianas que nós já estudamos. Então, dentre esses diagramas, nós temos alguns gráficos aqui que a gente já conhece. Ó, gráficos de linha. Demonstram aqui, né, a quantidade de produtos vendidos em duas empresas diferentes. O importante, pessoal, em todos os gráficos. Por que a gente trabalha aqui esse diagrama? Nós temos duas informações nesse diagrama, né? A quantidade de produtos que foram comercializados e o período dessa comercialização. Importante sempre no gráfico, título do gráfico, aqui, ó, análise de vendas. Análise de vendas, a quantidade de produtos. Aqui está em unidade simples, né? Poderia trabalhar com 1000, milhares, e aí a gente determinaria aqui, né? Nessa parte do gráfico. Depois, a quantidade desses produtos comercializados de que forma? No período. Qual foi o período que foi utilizado? Os dias da semana, de segunda a domingo. Aí nós temos duas linhas, porque foram analisadas as vendas de duas empresas diferentes, né? E aqui está a nossa... Aqui nós temos, ó, a linha inteira, né, tracejada inteira, a empresa Platinum. E a linha pontilhada que representa a empresa Alfa, né? Então, aqui o primeiro gráfico, o gráfico de linhas. Depois nós temos gráficos de barras. Os gráficos de barras, né, nós consideramos esse aqui, ó, barra, ela está na horizontal, né? Então, está aqui, ó, a pesquisa, o título, né, da pesquisa, os estados, desculpa, né, o país, o Brasil, né, a fonte de onde foi retirado, isso aqui foi retirado de uma manchete, né, e foi transformado em dados. Aqui, ó, vocês observem que os valores foram dados em escalas, né, ó, 66 para 68 para 70, e ali entre as escalas, né, nós temos aqui os valores decimais. Então, dependendo da situação, a gente consegue trabalhar, porque eu não tenho necessidade de trabalhar a escala iniciada de zero, se os nossos valores estão todos, a gente podia até iniciar isso aqui, ó, aqui a partir dos 70, né? Aí foi feita a demonstração a partir dos 66. Aí a gente tem que prestar atenção também, né, nessas observações.
Depois, gráficos de coluna. O importante, pessoal, quando a gente vai organizar uma pesquisa, a gente trabalha sempre, desde que nós começamos a estudar estatística, que a gente está trabalhando as tabelas, né? Primeiro a gente trabalha a pesquisa, as informações na tabela, com esses dados na tabela, a gente transforma no gráfico. Aqui, ó, nós temos uma outra situação, que é o que nós chamamos de coluna, quando as barras estão na vertical, tá? Então, ó, gráficos de barras horizontais e gráficos de coluna. Então, as cidades mais populosas do Brasil, né? A fonte está aqui, de 2019, né? Do IBGE. Agora, aqui que a tia falou, ó, presta atenção, a população, ó, foram usados aqui as unidades simples, mas a população é em milhões de habitantes, tá? Então, vocês tem que prestar atenção aqui, porque se essa informação não aparecesse aqui, aqui nós estaríamos falando de unidade simples, né? A escala foi feita de 2 em 2, né? Aqui. Poderia ter sido utilizado um também, pode, né? Ou de 5 em 5, depende da situação, depende do tipo de pesquisa, depende, né? Então, de quem está fazendo, realizando a pesquisa, tá? Então, nós conseguimos, quando a gente tem aqui, ó, nós temos o título, a população informada corretamente, as cidades, né? A fonte de pesquisa é sempre muito importante também, né? Aqui ela aparece na tabela. A tabela e o gráfico vêm juntos. Então, porque a gente consegue trabalhar uma leitura, né, mais correta, com todas as informações, sempre de forma bem resumida, tá? Depois nós temos o gráfico de setores, aquele gráfico, né, conhecido como gráfico de pizza. A gente trabalha aqui, né, sempre a proporção correta. A gente vai utilizar, todas as vezes, nós vamos considerar a circunferência de 360 graus, que corresponde a 100% dos valores que serão distribuídos no gráfico, tá? Então, todas as somas aqui serão resultam, né, em 100%. Aqui a demonstração. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a representação aqui. Por exemplo, ó, 42% é o maior valor, então ele vai ocupar a maior parte na divisão dessa distribuição gráfica aqui. 27 em seguida, depois 14, 9 e 8, né? Então, aí os dados ficam aqui mesmo, né? Dentro do gráfico. Aqui a gente trabalhou, né, com cores diferentes, então é possível trabalhar ali da forma com que vocês acharem mais, com cor ou com desenhos, às vezes, né, dentro dessa imagem. E, por final, a gente vai falar dos pictogramas, que é quando a gente utiliza no gráfico, a gente utiliza a figura, uma figura ilustrativa, tá? Então, aqui nós estamos falando das cores mais populares de carros no Brasil. Então, esse gráfico foi realizado utilizando ali, ó, a representação percentual dos carros, ó, o prata, aqui, né, frente, com maior percentual, 33%, o preto, 25%, o cinza em seguida aqui, depois o branco, o vermelho, o azul, o bege, o verde e outras cores que foi representado com uma unidade. Então, pictograma é através da ilustração que a gente representa o pictograma. Certo, pessoal? Ó, análise e construção de gráficos e tabelas. Então, as tabelas, geralmente,
atende bem a um propósito de representar. A tabela você vai representar de forma resumida, né? Tudo aquilo que você colheu, todas as informações colhidas na pesquisa. Então, a gente analisa ou organiza na tabela. Aí, quando você terminou, se a tabela está bem elaborada, você vai conseguir trabalhar a construção do gráfico de forma mais fácil, porque todas as informações já foram organizadas, tá? Aí, muitas vezes, né, igual que está aparecendo aqui, vamos transformar, né, as informações da nossa pesquisa, que fala ali ainda lá do problema inicial de Renato, que está fazendo uma pesquisa, né, na internet, nós vamos trabalhar as informações, que aqui são visualizações que ele trabalha, né? 26 visualizações em sites de pesquisa, 10 indicações de amigos e conhecidos, 2 em aplicativos de celular, 1 em rede social e 12 em outras maneiras. Então, a gente vai transformar esses valores em percentual. Para isso, nós temos que determinar qual é a amostragem. O que é a amostragem? A quantidade de pessoas aqui que foram analisadas. Ao todo, a gente viu que são 52 pessoas. Aí a gente vai trabalhar a transformação percentual, né? Então, ó, 26 pessoas de 52, exatamente metade da amostragem, né? 50%. E aí a gente vai trabalhar aqui a transformação das porcentagens. Então, ó, primeira tabela, tá? Descrita, processo, visualizações, qual é a taxa percentual que isso representa? Ó, o total de 52 pessoas representa 100%. Certo? Aí nós vamos aqui para falar de 2 itens, né? Frequência absoluta, ou somente frequência, que é o valor correspondente ao número de vezes. Ou seja, ali na nossa enquete aqui, isso determina quem? As visualizações. Então, frequência absoluta corresponde ao número de vezes que determinada variável ocorreu. Agora, a frequência relativa, porcentagem, é quando a gente transforma, né, aquela frequência ali em porcentagem. Quando a gente pega determinado valor, 26 pessoas acessaram sites de pesquisa, de um total de 52 pessoas que foram analisadas. Então, a frequência absoluta é a quantidade de pessoas, né, que acessam a internet. Um exemplo, das 52 pessoas, a quantidade total. Então, frequência relativa significa a forma percentual. E frequência absoluta é a quantidade, né? É o valor correspondente de que a determinada variável aparecer. Ok? Olha só. Agora, nós vamos, essa semana a gente já está concluindo. Aqui, ó, é a transformação, quando a gente... deixa eu falar aqui rapidinho com vocês. Quando a gente trabalha esse gráfico de setores, a gente vai trabalhar, ó, a circunferência de 360 graus. Então, algumas informações são importantes. 360 graus, 100% da circunferência. 180 corresponde o quê? A 50%, metade. 1/4, 90 graus, 25%. Então, essas são referências e que, às vezes, dependendo do percentual que a gente vai trabalhar, a gente nem precisa ir ficar fazendo cálculo e transformando isso. Por quê? Porque a gente já sabe, 100%
ocupa toda a circunferência. Metade vai ser 50. É 1/4, né? Como se a gente houvesse dividido aqui a circunferência em 4 partes, 25%. Vamos supor aqui, ó, se eu dividir de novo ao meio, 12,5, 12,5. Então, aqui, ó, nos nossos exemplos, trabalha aquela regrinha de 3 que nós estudamos no ano passado, quando a gente precisa trabalhar ali, ó, por exemplo, 12%, né? Então, ó, dá 43,2 graus, né? Que é um pouquinho menos que 1/8 da nossa circunferência. Então, pessoal, aqui no livro didático de vocês, ele está bem assim, então o conteúdo está bem extenso, bem fácil de se estudar e entender, né, essas diferenças de gráficos e tudo. A tia vai pedir para que vocês façam hoje, tá? A tarefa da página 60. São 2 tarefas, essa daqui, ó. A atividade 1 e a atividade 2. Tá? Vocês, por enquanto, não receberam planejamento. Eu gostaria que vocês fizessem essas 2 atividades. Tá? Atividades é a primeira, uma interpretação gráfica que vocês vão fazer. Tá? E a segunda, vocês vão preencher a tabela com as informações que nós temos na atividade. Vão transformar essas informações em porcentagem. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma dúvida sobre esse planejamento, sobre os tipos de gráficos que nós estudamos? Olha só, página 40. Oi? Achei até meio legalzinho de fazer. A atividade está bem bacana, vocês vão gostar, tá? E qualquer dúvida na hora de desenvolver a atividade, vocês podem mandar uma mensagenzinha que assim que possível a tia responde vocês, tá bom? Olha só, página 45, vamos corrigir as tarefas de média? Tiveram dificuldades, conseguiram fazer tranquilo? Como que foi, pessoal? Vamos, eu acho que só vai dar para corrigir 1 ou 2. Eu só não consegui fazer a 3 da 45. Ah, tá. A gente vai corrigir essa semana, a gente vai corrigir, né? Terminar aqui. Nessa aula a gente tem ainda aí uns minutinhos, a gente vai corrigir a 1 e a 2, e depois a gente vai terminar de corrigir as outras tarefas, na próxima aula. Então, ó, determinar a média aritmética. Aqui nós trabalhamos, né, com números, nós temos um número decimal envolvido na primeira questão, não muda, tá? Então, ó, 2 mais 7 mais 6 mais 5,5 mais 12, a soma 32,5, dividido por 5, 6,5. Média simples. Aqui nós trabalhamos com frações. Quem quiser somar todas as frações, sem problema nenhum, né? Nós nem precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum, porque todas têm o mesmo denominador, tá? Então, ó, 5 mais 3 mais 1, 9. 9 meios. 9 meios corresponde a que número? 4,5, né? Então, vocês passam a divisão, somar com 3,5, divide por 4, vai dar 2. Ah, tia, não fiz assim. Eu peguei meio, 1,5 e 2,5, mais 3,5. Também não tem problema, tá? Dividido por 4, 2. Aqui, 2 números decimais somente. Vamos trabalhar a soma dos 2 e fazer a divisão por 2 também. Tiveram dúvidas nessa primeira questão? Eu não. Não, né? Na tabela foram registrados alguns valores.
gastos por 6 clientes num site de venda na internet. Então, aqui, ó, primeiro 55, 98, 45, 115, 18 e 740. Qual foi, né, a média? Então, pegamos todos os valores, dividimos por 6, porque foram 6 clientes ali, né? Então, a média de consumo, R$ 178,50. O valor obtido como média para prever o gasto desse site, ele serve como uma referência para a gente? Eu acho que sim. Pra ter uma média de quanto você vai gastar. Ali a média sim, né? Nós trabalhamos correto. Mas será que é uma referência como prever o gasto de cada cliente? Olha a Paula quanto que ela gastou, R$ 18. Olha o André, 740. Nós temos valores muito distantes, muito diferentes. Um baixo demais, 18, e outro alto demais, 740, né? Então, ó, o valor obtido no item anterior, R$ 178,50, pode servir de referência para prever o gasto de cada cliente no site? Não. Então, né? Porque a maioria das compras, se a gente observar ali, ó, nós temos compra de 18, 45, 55, 98, 115, até 115 ali, que está mais próximo de 178, ainda está bem abaixo, né? E olha o André, o valor dele de compra é muito maior, muito superior à média. Então, na maioria dos casos, isso não, a gente consegue encontrar a média, mas não serve como uma referência para prever o gasto de cada cliente, né? Então, esses valores que a gente encontra aqui nessa tabela, como, por exemplo, R$ 18,00 de Paula e 740 de André, nós chamamos de valores discrepantes. São esses valores que são extremos demais, né? Os extremos são bem distantes, valores bem diferentes. Então, nós chamamos de valores discrepantes. Pessoal, eu vou encerrar aqui essa primeira parte, né, da semana. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô. Então, a tia vai pedir, hoje vocês ainda não receberão planejamento, mas a tia gostaria, tá? A tia vai passar a tarefa para vocês hoje. Vocês façam essas duas atividades, atividade 1 e 2, da página 60, tá? Deixa a tia fazer rapidinho a chamada. Luna, Lara, Ana Gabriela, Vinícius, Eduardo, Pedro Viçosi, Ana Beatriz, que Eu. depois que a gente listou, Matheus, João, Yasmin. Faltou alguém, Clarinha? A tia deixou de chamar alguém? Pedro Agrise. Eu também. Professora, a Ana saiu. Ela mandou mensagem falando que ela estava aqui. Ela saiu só agora. Não, Ana Gabriela? É. Não, mas eu vi. Então tá joia, galerinha. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.